pessoal, bem-vindos então à parte 2 da conversa aí com o João Ventura. Quem perdeu a parte 1 precisa voltar lá. Ele falou bastante sobre o Sling Hub, que é uma plataforma e que tenta fazer essas conexões de informações do ecossistema aí de startups no Brasil. Foi muito legal, ele apresentou a plataforma, deu um monte de dicas, então quem não viu, vá lá, volte na parte 1 para ver, porque foi muito bacana. E aí, continuando essa conversa, João, acho que a gente pode pensar um pouquinho, você mostrou lá, né, algumas divisões, né, startup mais ligada à área da saúde, as health techs, as fintechs, as senior techs, as agrotechs, enfim, a gente que vive dentro de um pequeno ecossistema, né, a saúde não é pequeno, mas ele é, dentro de tudo que existe aí de inovação, um pequeno ecossistema, a gente às vezes esquece um pouco de aproveitar experiências, aproveitar interfaces com outras áreas de conhecimento. E eu vejo cada vez mais essas coisas sendo fluidas, né? Às vezes uma health tech se aproximando de uma fintech, uma agrotech que vai se aproximar, enfim, as coisas estão a cada vez mais fluidas e se aproximando, e eu acho que isso faz parte aí do que a gente vai viver com toda essa, da mesma forma que a gente se aproxima de outras pessoas que estão do outro lado do mundo, né? Antes a gente tinha que viajar 24 horas para chegar lá, agora a gente aperta um botão e a gente está lá. Essas coisas também vão começar a se aproximar em termos de tecnologia e de conhecimento. E aí eu queria perguntar para você, como que você vê essa coisa dessas divisões aí, o que você vê de maior avanço, qual setor aí o setor saúde podia estar olhando, podia estar se aproximando, como é que você vê esse desenho aí? Tá legal. Acho que você tocou num ponto interessante, só até uma curiosidade antes, por exemplo, o Quinto Andar, né, se você pergunta para qualquer pessoa, assim, o que é o Quinto Andar? É uma empresa a gente chama de real estate, ou imóvel, né? Que é o que estava na minha cabeça, inclusive. E aí, só que há pouco tempo atrás, eles começaram a se posicionar como uma fintech. Então, assim, se você colocar hoje no Google, assim, tipo, você vai ver várias notícias. Quinto Andar, fintech brasileira, inclusive foi eleita uma das melhores fintechs do mundo. E à primeira vista pode não parecer, né, uma fintech. Então, isso não vou dizer uma confusão, mas realmente você vê startups que são de um setor começando a atacar outro setor e tal. Como é que eu vejo esse movimento? Primeiro que a forma que eu vejo normalmente a startup começa atacando um setor só, assim, normalmente, né? Ou pelo menos, entre aspas, o recomendável é isso, né? Você tem pouco dinheiro, pouco tempo, equipe pequena, então você vai lá e faz aqui, sei lá, setor de educação, isso é uma edtech. Só que daqui a pouco você começa a fazer antecipação, aí você tem a conta corrente que ajuda os professores, aí você, opa, eu estou virando uma fintech aqui. Então, até isso é uma coisa que a gente percebeu, uma falha assim, na nossa plataforma, porque cada startup hoje só pode colocar um setor, né? Tipo, esse é o meu setor. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai permitir ter setores secundários, né? Então, você é uma empresa de quê? E você se identifica mais com o quê? E isso é uma demanda que surgiu assim para a gente, né? As startups, elas querem colocar lá, opa, eu sou edtech, mas eu também sou uma edtech também. Isso está sendo bem comum, né? Empresas que fazem recrutamento, começando a entregar cursos e tudo. Então, o cara, em algum momento, ele pode virar mais. A receita dele vem mais da edtech do que da edtech. A edtech virou um complemento. Então, isso não é uma coisa sempre igual, sabe? A startup é sempre uma edtech ou sempre uma edtech. Não, normalmente ela tem um setor primário. Esse setor primário pode mudar e ela tem setores secundários. Isso é uma coisa. E tem os subsetores. O que é os subsetores? Por exemplo, dentro de fintech, você tem um mundo de coisas que acontece ali dentro. Tem meios de pagamentos, tem conta corrente, né? Tem transferências bancárias. Cada startup tem subcategorias dentro daquela categoria maior. Mesma coisa com a EdTech. Ensino, sei lá, ensino à distância, ensino continuado, e assim, tem várias divisões ali dentro de EdTech. É uma coisa que a gente já tem hoje para a fintech, a gente vai fazer isso para todos os setores. Tá? Então, essa é uma coisa. Em relação a como eu enxergo assim, health tech, eu até dei uma olhada aqui nos números antes, eu vou muito rápido, não vou compartilhar a tela não, mas só para não falar nenhum dado errado, estou chegando aqui já na informação, mas em linhas gerais o que aconteceu foi, tivemos um crescimento sim
de health tech nos últimos anos, tá? Então, eu peguei aqui 2018 até 2020 e vou falar só o número de captações por startups brasileiras, né? 2018 foram 17, 2019 foram 27, então é bastante mais, né? E de 2019 para 2020, 40, né? Então, enfim, tá forte o negócio, tá crescendo bem. E aí tem algumas assumptions, assim, eu não domino, né? Por que eu acho que isso aconteceu? Não domino o setor, mas são coisas meio que acho que as pessoas percebem. A pandemia, acho que tem muito a ver com isso, de ter 40 investimentos em health tech somente em 2020. Eu acho que a pandemia tem muito a ver. Legislação no Brasil autorizando, por exemplo, telemedicina, isso, salvo engano, é de 2020, então isso também impulsionou muita startup. Então, eu acho que é um setor, normalmente, dependendo do tipo de health tech, né, que é difícil no sentido que você precisa muito dinheiro. Então, por exemplo, se você vai fazer um equipamento médico, né, alguma coisa de hardware, por exemplo, é mais difícil, né? Porque você vai ter aquele problema se você tem pouco dinheiro, você não vai conseguir ter você necessariamente não vai conseguir comprar um grande volume, né, de equipamentos, enfim, e aí o preço de cada item vai ficar caro demais. E se você tem muito dinheiro logo no início, provavelmente você não é uma startup, né? Você provavelmente é tipo uma iniciativa de uma corporação fazendo aquilo. Então, uma coisa que eu sinto, não é uma coisa que eu não olhei isso aqui, mas eu sinto que em health tech tem muito investimento, ele é um setor que ele é muito investido por especialistas, né? O que é diferente de edtech, fintech, por exemplo, eu vou pegar o extremo, tá? Biotech, por exemplo. Tem muitos investidores que não investem em biotech porque é difícil de entender aquilo. Aí se você é uma startup de biotech, você fala, putz, então é ruim para mim ser uma biotech ou ser uma health tech, porque eu estou restringindo o público que eu vou levantar dinheiro. Mais ou menos. Porque também, do outro lado, se você é um investidor, sei lá, você é um médico, ou você é um investidor que gosta desse setor, você concentra muito os seus investimentos nesse setor que você entende. Então, você tem menos pessoas para investir, só que também, para investir em você, né? Só que também, ao mesmo tempo, você tem mais concentrado, né? Então, tem alguns investidores no Brasil que se concentram, por exemplo, em health tech. É um setor um pouco mais difícil de entender, em alguns casos, né? De novo, depende. Vamos supor que é uma plataforma de telemedicina que vai ajudar médicos a fazerem consultas online. Isso eu acho que é legal, a população consegue entender. Mas é uma coisa que vai ajudar no tratamento daquilo outro. Se você não é desse setor, você não entende. Isso por si só não é uma coisa ruim, tá? Porque se você acha um investidor que entende aquilo, ele vai estar muito propenso, né? Um médico, sei lá, ele vai estar muito propenso a investir. Então, o que é diferente, por exemplo, de fintech. Né? Fintech, você tem muitas pessoas de outros setores, o cara trabalha no setor de educação, investe em fintech, porque é mais fácil de capturar, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem muita fintech competindo por esse dinheiro. Então, de novo, aí, vantagens e desvantagens. Você está falando, eu peguei uma frase aí que você falou, do que significa, quem são esses especialistas aí, entre aspas, né? E eu estou tentando enxergar isso do outro lado, né? Eu também vejo que quem dispara essa startup também é uma pessoa, obviamente, daquele lugar de conhecimento, né? Eu sou médica de formação e uma coisa que eu sempre questiono, João, é o seguinte, a minha formação médica ela foi muito restrita ao cuidado com o paciente. Então, dentro de uma universidade de medicina, é quase proibitivo você falar em como se ganha dinheiro, o que é empreendedorismo, como é que você monta um negócio, como é que você faz marketing. Isso é proibitivo, é quase, né, um xingamento você fazer isso, porque você está ali tratando de saúde, como se você não fosse para um mercado e você não tivesse que sobreviver dentro desse mercado. Então, o conhecimento que as pessoas têm
grandes conhecimentos técnicos daquele objeto, né? Tratar pessoas, cuidar de pessoas e cuidar pessoas, mas zero de conhecimento em finanças, empreendedorismo, enfim, qualquer coisa que seja nesse sentido. E é uma coisa que a gente vem questionando muito, né? Como é que traz esses outros saberes e esses outros conhecimentos para dentro desse outro saber, até para a gente estimular isso, né? Será que um cara que está no setor financeiro, ele já não vem desde a universidade sendo espetado com a coisa do empreendedorismo, né? De você ir lá fazer uma empresa? Talvez ele esteja muito mais espetado por esse bichinho do que quem é da saúde, que foi treinado e foi capacitado para desenvolver aquela parte técnica ali. E aí eu vejo hoje muita interface mesmo da saúde com a educação, e isso já está muito perceptível, né? Várias startups, health techs, de saúde fazendo a interface com startups de educação e com as próprias fintechs, óbvio, né? Dizem que tudo no final vai acabar em fintech, né? Independente de onde você esteja. Eu acho que o Quinto Andar é um exemplo, porque no final você está falando ali da forma como você paga. Então, assim, o que é importante hoje? Eu estou fazendo esse olhar aí com um olhar médico, né? Como é que eu poderia ter esses skills aí para chegar nesse outro lugar? Então, eu sei o que eu quero fazer. Eu quero construir alguma coisa para cuidar de criancinhas que estão nascendo prematuras. Eu sei o que eu quero fazer, mas como que eu reconheço os outros skills para chegar nesse lugar? E o inverso também, João. Como é que um investidor olha... Você que está aí também, né, dentro do Gavia Angels, tem todo esse olhar aí externo para uma empresa. Como é que um investidor olha e faz esse reconhecimento aí desses skills necessários para você ter segurança aí para investir? Eu acho que isso é bacana da gente conversar. Tá legal. E aí eu acho muito, muito boa essa colocação. É o seguinte, depende um pouco do setor e eu vou dar um exemplo muito extremo, né? O Elon Musk, ele tem uma empresa que chama Neuralink, que é uma empresa surreal o que eles fazem. Eles estão querendo implantar chips na cabeça das pessoas para, enfim, resolver problema desde Alzheimer, para conseguir fazer download da sua memória e passar para outra pessoa. É um negócio bem surreal, assim, e está andando a passos largos. Mas você imagina o seguinte, quem que tem que ser o CEO dessa empresa, quem que tem que ser a equipe-chave ali em cima? Pessoas muito técnicas. Tem um desafio muito grande de fazer esse negócio funcionar, né? Tipo, é muito difícil o que eles estão fazendo, é um negócio surreal. É muito difícil. Então, ali dentro, idealmente, é um conjunto de pessoas, não estou dizendo que não tem que ter ninguém com soft skills, nada disso, mas é pessoas que entendem muito desse assunto, neurocirurgiões e tudo, essas devem ser, na minha visão, as lideranças, tá? A mesma coisa em empresas, por exemplo, que usam muito inteligência artificial, empresas muito pesadas do ponto de vista de tecnologia. As lideranças, nesse caso, têm que ser pessoas que entendem muito esse setor. E eu vejo isso acontecendo muito com Health Tech. Normalmente, foi o que você falou, normalmente em Health Tech, o CEO é alguém que vem do mercado. Eu acho que isso dá mais segurança para o investidor. Eu vejo a dinâmica funcionando assim. Não vejo isso, por exemplo, em fintech, em edtech, em outros setores. Pode ser ou não, tá? Pode ser ou não. Então, isso é uma coisa. Isso depende um pouco da dificuldade que é você montar um negócio. Então, você montar um negócio, por exemplo, uma edtech, um curso online, o business pesa muito frente a você entender de educação, né, na minha visão. Então, isso é uma coisa. Em relação a você, como você aprende os skills, como você chega lá, como que isso funciona, o que eu penso é que depende, nem sempre você tem que aprender, talvez seja isso. Então, você pode ter um sócio, né? Então, quando o investidor analisa um negócio, ele tem uma análise muito grande no CEO e no CTO, tá? E aí, o peso que ele dá para o CTO no negócio depende. Então, vamos supor que o Neuralink lá, que tem muita tecnologia, ou, sei lá, uma startup que usa inteligência artificial é o core da empresa. Cara, vai entender, vai ter algumas conversas com o CTO, provavelmente vai ter alguém do VC, ele vai chamar alguém para entender a parte tecnológica, talvez até olhar o código nesse nível. Se é uma empresa em que a tecnologia tem peso, mas não tão grande quanto esse que eu estou falando, aí a análise é muito CEO, né, e menos o CTO. Então, cada caso é um caso. Agora, você tem a figura ainda do COO,
que é uma terceira, que é a pessoa de operações, né? Que é uma pessoa também muito importante dentro de uma empresa. Então, dependendo da startup, você tem lá o especialista, que, por exemplo, numa health tech é muito comum ser o CEO mesmo, a pessoa que teve a ideia e tudo, a pessoa que está montando à frente do negócio. E aí você tem uma pessoa de tecnologia e às vezes o CEO, que é o cara que vai cuidar da parte de finanças, de negócio, de métricas. Essa pessoa já tem uma experiência maior nessa frente. Então, eu gosto mais da ideia de você procurar pessoas que é mais rápido, né? E você achar uma pessoa que complemente você e já começa ali. E outra coisa é que a equipe é muito importante. Você, assim, não é tão legal você ter uma empresa de uma pessoa só. Então, se você tem sócios ali, isso soma, né? Por mais que você tenha que dar participação, enfim. Os investidores gostam de equipes complementares. É melhor do que ter uma pessoa que entende do todo, sabe? Tem uma pessoa que entende do todo, legal, mas é melhor ter uma pessoa que entende dessa parte, outra que entende dessa parte, e eles são complementares. Isso é uma coisa que, para mim, está claro. Assim, a maioria dos investidores se movimenta dessa forma. Eu queria gastar os últimos minutinhos que a gente tem, João, te fazendo uma pergunta agora mais sobre inovação, né? Que a gente está aqui no FIS Empreendedorismo e Inovação. E eu gosto muito dessa coisa da inovação e às vezes acho que a gente tem conceitos diferentes, né, com relação à inovação, né? Todo mundo acha que inovação é aquela coisa, que não existe, é o Neurolink, assim, né? Pá, isso é uma inovação. Não necessariamente, né? Eu posso inovar fazendo coisas muito simples e coisas muito em processos, né? E ter um resultado muito grande, né? E a gente tem a tecnologia correndo muito rápido, e eu acho que assim, na pandemia, a gente não teve, a gente percebeu essa coisa da inovação muito rápido. Não é que ela tenha acontecido, mas ela se antecipou, né? Então, o que ia acontecer em 10 anos aconteceu em 5 meses. Tudo que a gente tinha para colocar na mesa com relação à tecnologia, a gente colocou, e aí a inovação correr um pouquinho mais rápido. Mas dentro disso, se você olhar para frente, dentro da área da saúde, por exemplo, tem alguns autores que se consideram futurologistas da saúde. Eu adoro, eu acho muito legal pensar dessa forma, né? E aí um deles fala sobre o que para ele é o futuro da saúde, que é o Joe Flowers, que é uma pessoa muito doidona, mas muito legal. Um dia acho que vale a pena você ler. E ele fala que ele imagina um hospital do futuro, né? Vários adesivos que você cola no seu corpo, que te monitoram igual você ficar deitado hoje numa cama cheia de fio, e que esse hospital ele pode ser em qualquer lugar. Só para ter uma imagem assim, objetiva, né? Não sendo tão agressivo quanto ele, mas o que você imagina que está por vir aí, que vai ser muito disruptivo para todas as áreas aí de tecnologia? Vai ser o 5G? Vai ser o 5G mais inteligência artificial? Vai ser o quê? O que está na tua cabeça aí do que vai ser esse futuro? Legal. Eu acho o 5G muito forte. Eu acho muito forte. Isso é uma coisa, porque tudo, toda a parte de, por exemplo, de realidade aumentada, realidade virtual, não é tão fácil você transmitir isso online, é pesado, né? A experiência que a gente está tendo aqui é 2D, é outra coisa que é som 3D, tem toda a história do som 3D. Então, isso pela internet é pesado, ainda não... Acho que a gente tem muita coisa aí para acontecer nessa frente. Isso é uma coisa. A segunda coisa é a melhoria da experiência de interações tipo Zoom, assim, né? Só que em grupo. Então, o que eu sinto quando você vai... Tipo, como a gente está fazendo aqui agora, é muito rápido, né? Você fala, eu falo, é uma dinâmica muito boa. Mas se a gente bota 10 pessoas aqui, é diferente de estar sentado numa mesa. A diferença é muito grande. Ou seja, você está numa mesa, você consegue conversar com uma pessoa baixo, você sabe que só aquela pessoa está ouvindo, aí uma pessoa interrompe um pouquinho outra, tem várias conversas rolando ao mesmo tempo, né? Isso, eu acho que alguém vai olhar para esse problema, como se fosse fazer uma reunião num outro patamar, né? Como é hoje. Hoje só uma pessoa consegue falar por vez, isso não é igual a uma interação humana. Então, eu acho que isso vai evoluir muito, essa parte de eventos e conversas e tudo isso acontecendo online. Então, vejo essas duas frentes. Aí tem uma série de coisas na minha cabeça, olhando. Gosto muito do Elon Musk, ele vê muita coisa louca aí para a próxima década. Não sei o que vai se tangibilizar ou não.
Mas essas duas coisas que eu falei, acho que vão ser rápidas, assim, sabe? 2, 3 anos, assim, a gente já está num outro patamar em relação a hoje. Muito legal. Gente, passou muito rápido. Eu acho que toda vez que a gente está falando de inovação e de futuro, a coisa vai, né? A gente viaja. Mas eu queria aproveitar aí o nosso tempinho estourado para agradecer o João, deixar de novo aí o convite para todo mundo entrar lá no Sling Hub, olhar e entender muito mais disso daqui que a gente falou hoje. Obrigada mesmo, João. Acho que foi muito bacana. E agradecer a todos vocês aí que acompanharam tanto a parte 1 quanto a parte 2 da nossa conversa. Obrigada. Obrigado.